CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Nesta edição do nosso Tecnologia, Gilberto traz como destaque o que é o cyberbullying e como combater esta prática, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Estamos aqui de volta com as aulas, né? E, infelizmente, a escola é um dos locais que acontece o chamado de cyberbullying, né, para isso. A internet não é uma terra sem lei, a gente sabe que não é uma terra sem lei isso, né? E a gente sabe que tem leis que protegem, né, essa situação desse tipo de crime, que é considerado um crime. Muitas pessoas não sabem o que fazer quando são vítimas do cyberbullying, né, nessa situação. Mas o que é o cyberbullying, basicamente? É a prática de ofensas, humilhação, né, ou ridicularizar pessoas, principalmente no ambiente digital, ou seja, na internet, através de postagens, através de comentários, né, preconceituosos nessa situação. E aí a gente tem uma série de exemplos, infelizmente, principalmente nas escolas, né, ou seja, entre colegas de turma, entre colegas de sala, nessa situação. Muitas vezes essa perseguição é direcionada a crianças, adolescentes e mulheres, nesse caso, né, e a gente tem que lembrar que isso é um crime. Inclusive, esse ano foi publicada uma nova lei que configura a proteção em caso de crianças e adolescentes que sofrem bullying ou cyberbullying. Bullying, no caso, no ambiente, né, analógico, né, fora da internet, e o cyberbullying, a mesma coisa, só que no ambiente digital. A lei, né, 14.811, estabeleceu como crime hediondo, né, diversos tipos de crime contra crianças e adolescentes nessa situação. Então, essa é uma situação grave, séria, não é brincadeira, né? Cyberbullying não é brincadeira de criança nessa situação. A gente, quando só alguns se divertem, isso não é brincadeira em relação a isso, né? E aí, o que a gente pode fazer em relação a combater, né, esse tipo de crime, nesse caso, né? Primeiro, desestimular os ataques, né? Fazendo o quê? Não respondendo a esses estímulos, né? Porque quem quer fazer esse tipo de ataque, né, ou cometer esse tipo de crime, na verdade, ele está querendo, na verdade, plateia. Então, no caso do cyberbullying, a gente tem sempre 3 agentes nessa situação. Temos o atacante, né, o que comete o cyberbullying, ou bullying. A gente tem a vítima, que vai sofrer, né, as ações, né, as ameaças e humilhações feitas pelo atacante, e temos a plateia, né, ou seja, a plateia também, ou seja, o atacante normalmente faz isso buscando, né, algum tipo de divulgação ou de fama ou alguma coisa em relação à plateia. Então, o de estimular os ataques é basicamente não responder a esses estímulos, deixar isso para lá, ignorar os ataques, né, nessa situação em relação a isso. E aí, várias plataformas, né, o Instagram, o Facebook e o próprio X, têm suporte a canais de ajuda nesse caso, né? Você pode entrar em contato com o suporte e informar conduta e o perfil envolvido na prática de cyberbullying, denunciando a conta do agressor. Não só a pessoa que foi a vítima, mas também próprios amigos, pessoas dessa vítima, podem também ir lá e denunciar aquele perfil do agressor em relação a essa questão. Outro item importante é compartilhar essa situação com alguém, né? Seja com seu professor, seja com seus pais ou responsáveis, ou seja, as pessoas precisam ficar sabendo dessa situação, né? De que você está sendo vítima de um cyberbullying ou de um bullying na escola ou em ambiente, né, que você frequenta normalmente. Então essa é uma questão importante, que eles têm que buscar ajuda, né, em relação a essas pessoas que normalmente estão preparadas, ou pelo menos as escolas estão preparadas para lidar com esse tipo de situação nesse caso. E aí, também é importante, já que a gente tem uma lei que tipifica isso como um crime, guardar as provas, ou seja, então postagens, comentários, áudios, vídeos, que por acaso estão sendo utilizados para o cyberbullying, né? Você pode armazenar isso e levar, né, para as forças policiais, né, denunciar, fazer um boletim de ocorrência, porque isso também vai ajudar na hora de um processo, na hora de se defender em relação a uma situação dessa. Então, por isso que existe formas de a gente se proteger em relação ao cyberbullying. Não é uma coisa simples, não é uma coisa legal, né? Ou seja, é um crime, como eu falei, e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Ô Gilberto, geralmente ele acontece em grupos e aplicativos de conversa, é uma coisa que é mais ostensiva, tipo assim, publicar para todo mundo ali numa rede social?
Tem as duas coisas, viu, Fernanda? Tem a questão do bullying acontecer, por exemplo, num grupo de WhatsApp entre algumas pessoas, em que a vítima faz parte do grupo e ali essa vítima vai ser, de alguma maneira, humilhada com comentários ou vídeos ou fotos, por exemplo, nessa questão. E Uhum. tem também o cyberbullying, que é feito numa rede social, de forma aberta, de forma ostensiva, né? Tentando também achacar ou então humilhar a vítima disso. Então tem as duas situações, obviamente que são tão graves quanto, no caso da rede social, diria que é mais grave porque o impacto disso, né, a gente sabe que as redes sociais têm um poder de amplificação disso enorme, né, e faz parte, inclusive, da questão de estimular esse tipo de ataque, é você que viu uma postagem dessa situação de cyberbullying, né, de você não recompartilhar, né? Ou seja, essa é uma questão também importante, de você não recompartilhar isso para não aumentar, né, essa exposição da vítima. Sim. Aquilo se multiplica, a gente perde até o controle, né? Exatamente, A a gente não própria tem vítima ideia, não né? consegue nem rastrear o alcance disso. Exatamente, porque assim, a gente não tem ideia, né, do poder, né, de propagação, né, de amplificação de uma rede social, ou seja, um post que é feito, que você compartilha com seus amigos, e esses amigos você compartilha com seus amigos, é uma progressão geométrica, né? Ou seja, você não tem ideia, não tem nem como você falou, não tem nem como rastrear, né, o completo alcance dessa situação. Obviamente que a gente sabe que tem como rastrear a origem disso, o anonimato na internet é uma questão cada vez mais difícil, né? Ou seja, é mais complicado, então, ou seja, tudo que você faz na internet deixa algum tipo de rastro, que é possível de rastrear, então, ou seja, consegue se chegar até a origem, né, do agressor, né, nesse caso. Então, não façam isso porque isso é um crime e pode ter consequências graves para o agressor e para a vítima. É isso aí. E aí a gente reúne provas, faz print, salva tudo e procura uma delegacia de Exatamente. crimes cibernéticos, não é isso? Digitais, cibernéticos, exatamente. Se é um caso de cyberbullying, exatamente, leva essas provas todas, faz um boletim de ocorrência, coloca isso lá claramente, porque isso vai dar uma base, né, para um processo. A gente teve agora, a semana passada, né, ou seja, a prisão de algumas pessoas que cometiam esse tipo de questão. Então, isso hoje é um crime, como eu falei, e dá cadeia, né? As pessoas vão presas por cometerem o crime de cyberbullying. Pois é, e o que impressiona, Gilberto, que muitas das vezes está sentado do seu lado, né? Exatamente, né? Ou seja, muitas vezes assim, o agressor, né, talvez acha que aquilo é uma brincadeira, né? Ou seja, então também cabe aos pais, né, os responsáveis, esclarecer os seus filhos que aquilo não é legal, que aquilo não é uma coisa boa, não é uma prática interessante e legal, é uma prática de crime, né? E aí muitas vezes, né, e aí eu já tenho alguns processos que já foram julgados, inclusive, bem lembrar disso, que os responsáveis daquela criança que cometeu o cyberbullying, eles são acusados também, né? Ou seja, então não é a criança, o agressor que muitas vezes faz isso achando que é uma brincadeira, mas os pais dessa criança que fez, né, a agressão também são responsabilizados judicialmente. Então, é uma questão bastante grave, bastante séria nessa questão de cyberbullying. É isso aí. Bom, fica a dica, viu? Como se proteger, como rastrear e nunca esqueça de acionar a polícia para que os responsáveis possam de fato serem punidos. Vamos falar dos golpes? Exatamente. Hoje é quarta-feira, né? Vamos lá, O vamos lá. golpe tá aí. Muito bem, Fernando. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, que é um mito, né, que os iPhones, né, e aparelhos da Apple são livres de vírus, né? Na verdade, a gente já vem comentando que não são livres de vírus, que tem inclusive antivírus hoje já especificamente feitos para a plataforma da Apple. E agora, essa semana, surgiu um Trojan. Trojan é um cavalo de Troia, um tipo de vírus, né, que rouba informações do celular. Esse vírus novo que apareceu, ele era um vírus para Android que foi portado para a plataforma da Apple. E aí uma coisa bastante interessante especificamente desse vírus é que ele consegue capturar as informações do Face ID, daquela identificação facial da Apple. E Meu quando Deus! ele consegue capturar esse Face ID, ele consegue usar o Face ID, por exemplo, para abrir um aplicativo de banco, para abrir um aplicativo protegido e até fazer uma transação bancária usando esse Face ID. Então, ou seja, é um vírus, de novo, né? Ou seja,
para a plataforma da Apple, já existia para Android e agora tem a plataforma da Apple também, feito especificamente para essa plataforma, mostrando mais uma vez que o ambiente da Apple não é, né, isento de vírus, né, como a gente já vinha comentando especificamente. E a gente precisa ter cuidado, precisa usar as fontes originais de instalação de aplicativos, lá a loja oficial da Apple, para baixar os aplicativos, evitar, né, ou não baixar aplicativos de fontes externas, alternativas, porque o risco é bastante grande de você estar baixando um aplicativo no seu smartphone com um vírus dentro dele. Então, essa é uma questão importante, a gente tem que ficar atento nessa questão. Esse Trojan, ele estava dentro de um aplicativo chamado Test Flight, que é um aplicativo de teste de aplicativos, mas ele já tem outros aplicativos hoje que parece que já receberam uma versão desse vírus também. Então, por isso que é muito importante instalar aplicativos originais dentro da plataforma de lojas, né, de aplicativos da Apple e do Android em relação a isso. Essas lojas, elas, tanto a Apple como o Google, tentam identificar aplicativos maliciosos e retirar da loja. Lógico, óbvio que isso não é 100% seguro, mas o risco é bem menor quando você usa uma loja de aplicativos oficial para poder baixar os seus aplicativos. Pois é, se com o antivírus já é ruim, imagina sem ele. Exatamente, viu, Fernando? Independente Exatamente. de marca, viu? Exatamente, independente de marca, ou seja, que o antivírus ele é 100% garantido que ele vai identificar todos os vírus? Não vai, né? Ele também tem uma taxa de acerto, né? Que não é 100%, mas o risco, a gente está, na verdade, nesse caso aqui, quando você baixa o aplicativo de uma loja oficial e usa o antivírus, o que a gente está fazendo aqui agora é redução de risco, né? Ou seja, para você não ter o seu smartphone infectado por um vírus, por um malware, por um trojan desse, né? Isso aí. Isso aí. Bom, vamos fechando Muito que bem. vocês têm uma dica aí. Exatamente, Fernanda. A gente tem agora, vai acontecer dia 18 de maio, aqui em Vitória, um evento totalmente gratuito chamado B-Sides. O B-Sides Vitória 2024 é um evento que tem foco em segurança da informação, inovação e inteligência artificial. Ele vai acontecer 18 de maio, de 8h30 às 18 horas. Quem tiver interesse, o evento é totalmente gratuito. Entra no site bsides.vix.br, tem as inscrições já estão lá disponíveis para você fazer a inscrição, como eu falei, é de graça, depois você receber o certificado de participação do evento e tudo mais. Tem muitas coisas legais nesse evento, vai ser bastante interessante. Quem tiver interesse, lá, bsides.vix.br. Muito obrigada, viu, Gilberto? Já te espero na próxima sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.